Fala meu nono, tudo bom? Rafael aqui falando, tô aqui no nosso livro, tá? Nosso livro de ciências, volume 1 ainda. Vamos fechar ele hoje, né? Vai ser um vídeo bem curtinho, só algumas propriedades, algumas características que escaparam aqui, né, no que diz respeito a essa parte, né? E o livro ele já começa aqui falando, né, sobre som na caixa, né? Porque essa parte vai ser mencionada aqui algumas características sobre as ondas mecânicas, né? Lembrando para você que ondas mecânicas são aquelas ondas que são propagadas quando se tem matéria, né? Então, uma onda mecânica você precisa de matéria para propagar. Quanto mais matéria, melhor essa onda vai ser propagada, né? Então aqui estamos falando do som. Você me escuta, né? Isso falando pessoalmente, né? Estamos pessoalmente, eu e você, quando estamos, né? Eu transmito uma quantidade de energia contida dentro de mim e essa quantidade de energia ela vai vibrando as moléculas ao meu redor até chegar ao seu ouvido, né? Que é uma antena, né? Que consegue captar isso daí e decodificar, né, lá no seu tímpano essa informação. A gente consegue converter essa frequência em informação. Tá bom? E aí ela tem algumas características, né? Então nós temos aqui, né, quando falamos de onda mecânica, né, falamos de som, né? Nós temos a intensidade, nós temos a altura e nós temos também o timbre, tá bom? A intensidade do som, ela está relacionada a volume, tá? Então, o som alto, o som baixo, né? Isso daí a gente mede tudo em decibéis, né? Então, aqui ele vai te dando alguns exemplos, né? Então, fogos de artifício, 140 decibéis, tá bom? Um sussurro, 30 decibéis, né? Então, já falando aqui, lançando contrapontos aqui, né? Volumes, né, bem distintos, bem diferentes, né? Uma chuva moderada, 40 decibéis, né? Uma conversa normal, em torno de 60 decibéis, né? Enquanto a sirene da polícia lá fica em 120 decibéis, ou seja, a gente está falando de volume, tá bom? Então, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de um volume sonoro. Tá? A altura do som ela está relacionada com a frequência, se é uma alta frequência, se é uma baixa frequência, né? Uma alta frequência está relacionada a sons agudos, enquanto uma baixa frequência a sons graves, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma gaita que é extremamente aguda, por quê? Porque ela é um instrumento que emite altas frequências. Uma guitarra, um violino, né, emitem altas frequências, né? O piano, ele é bem interessante, né? Piano e teclado, né? Porque ele é o mais completo de todos, porque ele vai de altas frequências, né? Então você tem sons bem agudos no piano e você tem sons extremamente graves lá, né? Para quem já teve a oportunidade de ouvir as teclas mais graves, que são as teclas da esquerda, cara, praticamente não sai o som, né? Por quê? Porque é uma onda de baixa frequência, né? O próprio baixo, né, instrumento musical, né, o som ele dá uma morrida, ele dá uma secada, ele não soa tanto. Por quê? Porque ele tem baixas frequências. Lembrando que o nosso ouvido, né, ele só consegue captar, né, consegue transformar em informações algumas frequências, não são todas, né? Provavelmente você já ouviu falar que há sons que só cachorros escutam, né? Não sei se vocês já viram o pessoal pegando um apito, né? E ele sai um som que a gente não consegue entender legal. E o cachorro ele escuta muito bem aquilo ali. Por quê? Porque cada um consegue captar uma frequência diferente ali, né? Tá? Nós temos aqui também, por último aqui, o timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a característica de cada... vamos dizer assim... vamos dizer assim, não. Vamos lá. Cada um tem uma voz única. Né? Então, quando a sua mãe te chama, seu irmão te chama, seu melhor amigo te chama, você, sem olhar para a pessoa, você já dá uma reconhecida. Por quê? Porque aquele timbre é específico, aquele timbre de voz é específico. E o timbre é a relação entre a altura e a intensidade, que é o volume, né? Então, o somatório da altura com a intensidade dá o timbre. Cada instrumento musical tem um timbre. Então, quando você escuta um cavaco, você sabe que é um cavaco. Ele é diferente de um violão, porque ambos possuem timbres distintos, timbres diferentes, assim como nós, quando falamos, né, emitimos timbres diferentes, tá bom? Aí ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E aqui ele vai te dar as faixas, né? O espectro sonoro, né? É o espectro que conseguimos emitir, né? Que são os sons produzidos, que estão em amarelos, né? E os que conseguimos ouvir, né? Então nós ficamos na faixa ali entre 20 e 20 mil, né? E conseguimos emitir entre 85 e 1100, né? Você vê que o cachorro ele já escuta abaixo da gente, né? Isso aqui falando em hertz, tá bom? Nós escutamos acima de 20 hertz, o cachorro, 15 hertz.
né? Então tem coisa que ele vai ouvir que nós não iremos ouvir, né? Enquanto nós só vamos a 200, olha o golfinho aqui, vai em 120 mil, né? Não, perdão, vai em 150 mil, né? Ele consegue produzir até 120, né? O cachorro aqui, ele consegue ouvir até 50 mil, ou seja, ele escuta abaixo da gente e acima também, né? Então isso aqui é o espectro aí, se dá uma olhadinha aí a nível de curiosidade, que é bem legal, tá? Isso ali falando de ondas mecânicas, né? E aqui a gente tem as ondas eletromagnéticas. E aqui ele já começa já com uma ilustração bem interessante, né? Onde ele mostra aqui que uma onda de rádio equivale ao tamanho de um edifício, por exemplo. O micro-ondas, né, do nosso aparelho, micro-ondas mesmo, tamanho de um ser humano, né? O infravermelho, abelhas, luz visível aqui, do tamanho de protozoários ou alfinetes, né? E a gente vai vendo que quanto menores essas ondas, mais prejudiciais elas vão sendo, porque elas conseguem até, muitas das vezes, atingir os nossos órgãos, né? E isso vai depender do tamanho, né? E aí ele começa aqui falando sobre as ondas de rádio, né? Que eu até frisei aqui, né? Transmissão de imagens e sons, né? Como sistema de rádio, televisão, telefonia, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, e fica o tamanho da onda para você, né? Essa onda, ela tá em torno ali de 10 kHz e 10 MHz, tá bom? Então, ou seja, é uma onda bem grande, tá? Nós temos a micro-ondas aqui, que fica em torno de 100 MHz e 100 GHz, tá? As micro-ondas que do nosso aparelho micro-ondas mesmo, que a gente utiliza ali para vibrar as moléculas ali de água presente nos alimentos, assim eles vão esquentando, tá bom? Nós temos aqui o infravermelho, né, que vai de 100 GHz a 10.000 GHz, né? Isso aqui, o infravermelho, né, é onda de calor que sai do nosso corpo, né? Então a sensação térmica ali, né, a parte térmica do nosso calor que vai emitir essa frequência de onda, né? Nós não conseguimos enxergar, né, mas tem câmeras que enxergam, óculos que enxergam, né? Por quê? Porque nós estamos emitindo calor o tempo todo, né? E calor é uma quantidade de energia também, né? Só que não é visível aos nossos olhos, né? O que é visível aos nossos olhos, nós chamamos de luz visível, tá? Eu vou falar dela logo, aí já tá até aqui, ó. Luz visível é aquela faixa, né? A onda, ela vai estar em 750 nanômetros e 400 nanômetros, né? Já é uma onda pequena, né? A luz visível, ela tá ali, ó, entre o alfinete e o protozoário, tá vendo? Né? E essa onda aí, os nossos olhos, eles conseguem captar, tá? E é isso, né? Existem frequências de onda que os nossos olhos captam e frequências de ondas que o nosso ouvido vai captar, né? São coisas distintas. Sem falar que são tipos de ondas diferentes, né? Então, nosso olho, nosso ouvido, nosso tímpano, né? São antenas que conseguem decodificar essa informação que chega, transformar essa informação, como eu posso dizer? Essa transferência de energia em informação. Então eu consigo ver, porque o meu olho é uma antena e ele consegue decodificar essa frequência de onda aqui, tá? Que a gente chama de luz visível, tá bom? Aqui mais à frente ele fala das ultravioletas, né? Ele te dá o tamanho aqui da onda, né? De 10 a 15 Hz até 10 a 16 Hz, tá? Ela é capaz de interagir com células e moléculas, tá? As ultravioletas, ou seja, ela já consegue me atingir bastante, né? O raio-x, né, ele já consegue interagir com estruturas nucleares, né, como os elétrons, né? Ou seja, quando a gente vai lá fazer um raio-x, né, ele consegue atravessar a nossa pele, né? O nosso osso ele não consegue, por isso que vai sair na chapa, né, os nossos ossos, mas a nossa pele ele atravessa, né? Ele consegue passar direto, né? O nosso osso que vai frear ele, porque o nosso osso ainda consegue dar uma bloqueada, né? Os raios gama, né, esses aqui, eles são capazes de alterar a estrutura atômica. Esse cara aqui é perigoso, né? Ficar exposto a raios gama é extremamente perigoso, né? Quanto menor a onda, pessoal, mais risco ela traz pra gente, né? O próprio raio-x também, quem trabalha com isso, né? Esqueci o nome, quem trabalha. Caramba, esqueci mesmo. Depois eu vou dar uma lembrada. Mas quem trabalha com essa radiologia, né? Quem trabalha com radiologia, lembrei aqui, não pode trabalhar sempre. Por quê? Porque fica exposto muito a esse raio aqui. E quanto menor ele, mais ele interage com a gente. E quanto ele mais interagir com a gente, mais problemas ele pode trazer à nossa saúde, né? Porque ele vai deteriorando a nossa célula, ele pode deteriorar os átomos que compõem o nosso corpo. E isso não é nada bom, né? Um exemplo aí de deteriorização atômica é o ferro quando oxida. Olha o que acontece quando ele fica próximo ao oxigênio. O oxigênio ele vai retirando os elétrons do ferro. Ou seja, o ferro
ele vai ficando fragilizado, né? Você vai produzindo um novo composto ali. E aquilo não é bom, porque um ferro novo, você vê que ele é extremamente resistente. E quando ele oxida, quando ele perde o elétron, ele já fica fragilizado, né? Ele já fica mais frágil, ele quebra com facilidade, né? Então, quando a gente mexe com essas estruturas, né, muito pequenininhas, né, isso pode ser nocivo, né? No caso do ferro, o portão pode ser danificado, né? E essas ondas aqui, elas podem danificar os nossos elétrons, os nossos átomos, né? Os átomos que compõem nosso corpo. E isso não é nada bom pra gente, tá bom? Essa aqui é a nossa última aula. Tá? Foi só para fechar mesmo o nosso capítulo. Um abraço e tamo juntos sempre.